Olá, gente, tudo bem? Estamos dando início, então, a mais uma conversa especial dentro da nossa série A Era do Clima, rumo à COP30. COP30, a reunião que vai acontecer no mês de novembro, lá na cidade de Belém do Pará, né? Uma reunião dentro do guarda-chuva da ONU, para basicamente discutir como que o planeta vai sair dessa enrascada climática que ele está metido. E hoje temos o prazer de receber aqui no estúdio da redação do Estadão o Rui Chamas, ele que é diretor-presidente da ISA Energia. Rui, muito obrigado por aceitar o nosso convite, é um prazer tê-lo aqui. É um prazer é meu, obrigado pelo convite, Eduardo. Agora, Rui, vamos começar tentando mostrar para quem está nos acompanhando, né, qual que é o peso que a questão da sustentabilidade tem hoje no dia a dia dos negócios da ISA Energia, né? Ou seja, a sustentabilidade realmente já está totalmente, vamos dizer, interiorizada assim nos negócios de vocês? Como que é essa relação do negócio da ISA Energia com o tema da sustentabilidade? Acho o primeiro ponto que a gente tem que trazer é o setor de energia elétrica, em especial no Brasil, ele é espinha dorsal da sustentabilidade do nosso país. Não dá para falar de desenvolvimento sustentável sem falar de eletrificação da economia. E o Brasil tem, por história, e isso tem evoluído positivamente, ainda mais, uma fonte média de energia extremamente renovável. Historicamente, nós tínhamos muita hidrelétrica. Nos últimos anos, começamos a desenvolver fontes solares e eólica em grande quantidade, especialmente no norte de Minas e no nordeste do Brasil. Isso faz com que o Brasil tenha, na sua matriz elétrica, uma super oportunidade. E, para garantir que isso se desenvolva e seja aplicado na economia da melhor maneira possível, você precisa de um sistema de transmissão eficiente. E aí entra a ISA Energia Brasil. A ISA Energia Brasil é uma empresa líder do setor de transmissão no Brasil. Nós estamos presentes em quase todos os estados da União, mais de 20 mil quilômetros de linha e com investimentos importantes. Hoje nós temos 13 bilhões de reais que nós vamos investir nos próximos 5 anos para acelerar esse nosso desenvolvimento e estar à altura do desafio de suportar a entrega de energia elétrica sustentável em toda a economia, permitindo a evolução da descarbonização do nosso país. Então, primeiro ponto, ISA Energia Brasil, ele é um elo fundamental. Nós costumamos dizer que você liga os pontos, basicamente. Sem transmissão não há transição energética e, para mim, sem transição energética não há sustentabilidade. Esse é um ponto. Aí, voltando à sua pergunta, além disso, a gente tem a vocação, a cultura de ser uma empresa sustentável. Nós somos uma empresa que é carbono neutro desde 2019, anunciamos a nossa meta Net Zero e estamos num processo de busca de descarbonização ainda mais importante da nossa estrutura, para que a gente dê também a nossa contribuição, além da contribuição inerente que nós já damos pelo nosso papel de conectar a geração sustentável e o consumo cada vez mais buscando energia verde. E essa descarbonização engloba a cadeia toda? Não, ou seja, os fornecedores, todo mundo, ou é mais da porta para dentro nesse primeiro momento? Eu vou dizer que da porta para dentro é a tarefa fácil que quase todas as empresas que se declaram carbono neutro têm. Não fácil porque seja trivial ou evidente, a gente tem desafios importantes para acelerar a nossa descarbonização, mas acho que o papel das empresas estruturadas que anunciam metas net zero, como nós fizemos, é justamente o de fazer percolar essa mensagem em toda a sociedade, começando por sua cadeia de suprimentos. Eu acredito muito no papel que as empresas estruturadas têm de moldar a sociedade. Acho que em todos os aspectos, educação, preparação para a segurança, valores éticos e na descarbonização, eu acho que as empresas estruturadas, lançando seus programas e fazendo com que eles percolem, influenciem a sociedade, tem um papel fundamental. E eu acho que quando nós buscamos ser net zero, considerando o escopo 3 como parte da nossa ambição, influenciando os nossos fornecedores, a gente está ajudando um desenvolvimento maior e muito relevante da sociedade. Então a ideia também, é claro, estimular, vamos dizer assim, a cadeia toda. Né? Sem dúvida. Esse é o objetivo. Essa é a nossa necessidade. Nós precisamos encontrar uma maneira de evitar que a gente continue no aquecimento global na velocidade que estamos. Isso se dará com a descarbonização de toda a economia. Então, e aí, de novo, nosso papel duplo,
ser o elo que permite a energização renovável, sustentável da economia e, claro, fazendo o nosso papel e tentando fazer com que toda a nossa cadeia de fornecimento esteja preparada para isso também. Tá certo. Agora, Rui, dá para falar que a gente está realmente caminhando por uma transição energética? Ou é só uma adição de fontes renováveis às fontes que usam basicamente o carbono? Não sei se você entende o que eu quero dizer. Entendo. Puxa, pergunta muito, muito relevante. Essa não é a primeira transição energética que a gente está passando. Nós já vivemos a época da lenha, depois a época do carvão, a época do petróleo soberano, que começou a ter um crescimento um pouco tomado pelo gás e agora pela energia elétrica. Quando você analisa essas várias transições, nenhuma nova fonte de energia matou a anterior de forma absoluta. Mas toda vez que você tem uma energia... Fazendo um paralelo com a área de comunicação, né, há 100 anos mais ou menos, quando surgiu o rádio, né, e depois disso veio a TV. Todo mundo achou que o rádio ia morrer e todo mundo ouve rádio, mesmo que seja no streaming ou sei lá, via aplicativo, o rádio ainda está vivo. E aí, voltando à tua pergunta, então essas transições, e esse teu exemplo é ótimo, e todo mundo diz que no novo meio o anterior morre, eles de fato não morrem, eles acabam permanecendo com alguma redução. Hoje lenha se usa pouco, mas ainda se usa, carvão se usa cada vez menos, mas ainda se vê a construção de usinas a carvão na China, por exemplo. Sem dúvida. A China é o país que mais investe em energia renovável, com tecnologia de ponta, mas ainda investe também em carvão. Né, nessa parte porque em alguns casos deve fazer sentido para eles. Então a transição ela se dá onde as energias renováveis elas vão tomando espaço do crescimento das outras e pouco a pouco avançando no seu market share. Agora, uma coisa que é importante comentar, no caso do Brasil, a gente tem a vantagem de que a energia eólica, solar e até mesmo a hidrelétrica são extremamente competitivas. Então, elas podem crescer, elas podem ocupar o espaço de outras, trazendo o benefício da redução do custo global da economia. É uma questão agora de garantir que isso se dê com confiabilidade. E aí, por que eu falo confiabilidade? As energias renováveis, elas são intermitentes, a solar e a eólica. E quando você começa a ter um crescimento importante dela, você precisa dotar todo o sistema de condições de que ela seja 24/7 atendendo a sua casa. Ninguém quer uma energia renovável, mais barata que seja, se ela não for confiável. E aí, de novo, o setor de transmissão tem um papel super importante. Hoje nós temos vários equipamentos que foram sendo desenvolvidos ao longo do tempo para garantir essa confiabilidade. Por exemplo, o uso de baterias. O uso de baterias, a Easy Energia Brasil foi a primeira a desenvolver, ainda a única, equipamentos de grande porte nas subestações que conectam as várias distribuidoras. Nós temos uma na fronteira do Paraná e São Paulo, que serve para abastecer o pico de demanda no litoral sul de São Paulo. Perfeito. Então, esse tipo de solução cada vez vai ter que ser mais usado. Além de equipamentos, e aí desculpa os palavrões de engenheiro, que fazem controle de frequência, controle de tensão, inércia, que garante que o sistema continue funcionando, mesmo com esse mix diferente que nós temos hoje de geração. Ou seja, traduzindo em miúdos aqui para quem está nos acompanhando, essas baterias, então, são, vamos dizer assim, reservatórios de energia, né? Elas guardam ali e quando a demanda oscila, quando precisa jogar mais energia no sistema, elas entram em ação. Ótimo que você está trazendo esse ponto. O Brasil, por ter se desenvolvido muito em hidrelétrica ao longo do tempo, tem uma bateria natural, que são os vários reservatórios. Agora, em algumas situações, não dá para contar com essa bateria natural para garantir esse equilíbrio entre oferta e demanda. Aí entram outros sistemas de armazenamentos. Um deles são as baterias, como esse sistema que nós temos na cidade de Registro. Só por curiosidade, por que o litoral sul de São Paulo entrou em primeiro aí na fila de vocês? Então, te conto. Nas regiões em que você tem uma demanda que flutua muito ao longo do tempo, você desenvolver toda uma infraestrutura que abasteça pelo pico, por vezes é muito caro. Então, você ter o litoral sul de São Paulo, assim como o litoral norte também, você tem uma população que pode triplicar na época de verão. Você fazer todo um sistema que abasteça essa região para esse pico, ela vai ser cara e vai ficar ociosa uma parte do tempo. Aí entram baterias nessa região do litoral sul, fazendo o que a gente chama de peak shaving. Ela faz o controle do pico de demanda
por exemplo, no último carnaval, ela operou todos os dias. Entendi. E aí, qual que é a beleza dela? Litoral Sul, a gente está falando de Praia Grande para baixo. Isso. Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe, essa região. Com isso, você consegue fazer com que o sistema não tenha sobrecargas e o risco de você ter apagões ou mini apagões na região diminua bastante. Entendi. Isso era muito comum um pouco tempo atrás, no Réveillon, né? Na noite Réveillon, de Ano Novo, na praia, vira e mexe, você tem a demanda. Então, a gente fez a proposta de desenvolver esse sistema de baterias para a empresa de pesquisa energética, a EPE, para o ONS, para a ANEEL, e depois o Ministério de Minas e Energia deu de acordo, pensando no Réveillon. Isso já faz 3 anos agora. E nós temos outros momentos, como o último carnaval, em que elas entraram super bem. Entendi. Legal. Agora, é claro que quando a gente fala de sistema elétrico, né, e a gente fala de mudanças climáticas, tem todo um risco aí inerente de mudança do clima mesmo, né, de tempestades, enfim, isso, como que entra esse componente aí? Existe vamos dizer, essa atividade aí de análise de risco, no caso de vocês, porque você falou, são milhares de quilômetros de linha, né? Sim. E imagino que, sei lá, vendavais, né? Todo esse contexto do novo momento climático que estamos vendo. Isso impacta demais o negócio. É inegável que a gente está vivendo uma época em que a gente tem eventos climáticos mais extremos e mais frequentes. O que nós fizemos para entender bem qual que era o impacto disso na nossa infraestrutura foi fazer todo um trabalho de mapeamento da evolução potencial das variáveis de vento, de deslizamento de terra, de inundação, entre outras, no horizonte 2030, 2040, e analisar esse impacto potencial nas nossas infraestruturas. Mapeado isso, a gente entende quais são os pontos em que a gente tem uma potencial fragilidade. E, para cada potencial fragilidade, a gente tem 2 coisas que nós podemos fazer. Uma, imaginar que eu vou reforçar essa infraestrutura para que quando, na probabilidade em 2040, eu tiver mais ventos, ela possa resistir. Que é o que a gente diz que é a prova, ter uma infraestrutura à prova de qualquer variação climática. Uma outra alternativa é imaginar que, como por vezes o reforço é muito caro, eu vou ter uma estrutura de remediação imediata. Os americanos chamam isso de fail safe ou safe to fail. Então a gente tem que estar o tempo todo buscando qual é o menor custo para a sociedade. Fazer alguma coisa que é fail safe, por exemplo, se os ventos forem muito intensos, as estruturas pesariam demais, seriam muito caras. Agora, talvez eu possa ter uma estrutura que seja safe to fail, perfeito, onde eu tenho instrumentos e estruturas que garantam que, no caso de uma falha, eu possa não gerar nenhum impacto maior para a sociedade. Então, é isso que a gente fez. Esse plano está em desenvolvimento e implementação. E eu fico feliz de ver, a gente teve 2 eventos esse ano que torres nossas foram impactadas por ventos muito fortes. Ventos especiais, são os ventos novos que aparecem por vez, eles são ventos não sinóticos, parece uma pegada de um gigante nas torres de transmissão. Ele desce de uma forma bruta. Ele desce de uma vez só. E a gente conseguiu, nesses 2 eventos, ter uma infraestrutura que não gerou grandes impactos para a sociedade. Esse é o nosso desafio. Então, a gente está muito atento a isso, sem dúvida nenhuma. Eu acho que esse é um dos desafios, dado que o clima está mudando, não há como negá-lo. Isso foi onde, esses 2 eventos? Só por curiosidade. A gente teve um evento na região de Bauru, outro no Vale do Paraíba, perto de Taubaté. Na verdade, em Aparecida, próximo da Catedral. Entendi, tá certo. Agora, Rui, você já falou aqui das baterias, né, na questão da transição energética e de todo essa problemática aí de estar estruturado para essa coisa de oscilação de demanda e tal. Agora, tem outras tecnologias que estão sendo desenvolvidas que para realmente ficar bem atento a essa questão das oscilações, de como isso, sei lá, não sei se o hidrogênio verde, no caso de vocês, é algo que interessa ou não, se vocês estão voltando... Eu digo assim, em fornecer infraestrutura para esse setor, para esse segmento. Tem muita coisa sendo desenvolvida e usada. Eu vou falar primeiro o que está sendo desenvolvido e usado, depois eu vou voltar para o teu hidrogênio verde, que é uma boa pergunta, né? Tá. Eu falava que as hidrelétricas são fantásticas porque elas são um bom reservatório. Mas existem soluções que fazem o mesmo papel em outra situação.
Então, as baterias, elas suportam excesso de demanda em alguns momentos, e a gente tem sistemas que são turbinas que rodam em vazio e dão inércia para a nossa rede. A gente chama isso de compensadores síncronos. Então, se eu não tenho uma hidrelétrica, eu posso ter compensadores síncronos, a gente tem vários na rede, que garantem que quando você tem uma oscilação de frequência, elas possam entrar trazendo essa condição. Nós vamos fazer um investimento muito bacana agora aqui em Ribeirão Preto. Trazendo essa situação de melhorar de novo a demanda. Isso. E a gente já tem vários operando. A gente tem Araraquara, tem Imbu, tem várias regiões. E agora a gente está fazendo um outro desenvolvimento, que é um sistema que faz a reorientação da corrente. Poucas pessoas sabem, mas a corrente é que nem água, ela vai sempre para o lado mais fácil. Só que, às vezes, o lado mais fácil é um caminho que já está extremamente tomado, né? Então, a gente tem agora um sistema que, em alguns casos, joga o fluxo de corrente para outro caminho para minimizar riscos de sobrecarga. A gente chama isso de FACTS, é um nome meio complicado, quer dizer Flexible AC Transmission System. É um sistema de transmissão flexível de corrente alternada. Então, muita coisa está sendo usada, as empresas de transmissão, e a gente tem essa vocação, estão buscando permanentemente essas inovações, fazendo propostas, e a gente faz muito isso. A gente leva propostas para o ONS, para a EPE, para trazer isso de forma que a gente não tenha problemas no futuro. E o grande desafio que a gente tem é antecipar isso, além de muita tecnologia e muito conhecimento. A gente está tentando digitalizar ao máximo a nossa infraestrutura para saber o que está acontecendo em tempo real. Para uma rede que foi construída em parte nos anos 70, tem um desafio bacana de modernização dos ativos e a captura, usando subestações digitais, subestações 4.0, são coisas que a gente também foi pioneiro e são fundamentais. Isso está sendo feito. E aí, só para entender, ou seja, aí são, claro, tudo isso com muita tecnologia, né, muitos algoritmos, imagino, né, monitorando tudo isso, mas, claro, com o olhar humano também, né, que deve olhar tudo Sem isso, dúvida, né? mas como o sistema está cada vez mais neural e menos linear, a gente faz uso também de algoritmos de inteligência artificial para que a gente possa capturar a informação, organizá-la e tomar decisão da melhor maneira possível. O mundo está ficando isso complicado. É um centro só ou são vários centros? Em termos a gente tem um centro que fica em Jundiaí, a gente tem um centro de retaguarda que fica em Cabreúva, que controla esses 20 mil quilômetros de linha. A gente tem mais 4 mil quilômetros de linha que estão em construção agora, em Minas, Rio, Espírito Santo e Bahia. E vão entrar uma parte o ano que vem e até 27. Mas então, eu te cortei, acho que você ia falar do O que eu ia te falar você fez a pergunta trazendo o tema do hidrogênio verde. O hidrogênio verde, ele teve um aspecto muito sedutor. Há 2 anos atrás, ele aparece como talvez a grande maneira de você resolver o problema de falta de energia, em especial na Europa. A Europa trouxe isso com o tema da dificuldade de importar gás de outras regiões para aquele continente. A guerra da Ucrânia, basicamente, deu acendeu esse sinal. Alternativa ao fornecimento usual que eles tinham da Rússia. O que nós temos hoje, hidrogênio verde ainda é uma solução cara. Tem 1000 ideias de usar ele no agronegócio, usar ele como fonte de energia verde, né? Fertilizantes, usar tal qual como armazenamento de energia. É uma solução que ainda se manifesta como cara, tanto que a gente não tem visto projetos reais de grande escala se desenvolvendo no mundo. Coisas muito pontuais. No Brasil mesmo, muitos projetos foram idealizados. Ceará, né, tinha uma ideia de fazer alguns MOUs foram assinados, mas eu não vi ainda se materializando. Espero que eles se materializem, porque é uma tecnologia muito bacana, né? E eu acho que é uma questão de tempo. E aí eu volto no que eu falava da inovação. É fundamental que você lance a ideia e aí as empresas comecem a trabalhar essa ideia de forma que ela possa se desenvolver ao mesmo tempo que ela ganha escala, e aí você tem soluções que vão permitir, em algum momento, a descarbonização de mais elementos da cadeia. O hidrogênio verde ele entra muito como expectativa para reduzir as emissões de alguns setores que são chamados hard to abate. Né? Você pega a siderurgia, por exemplo, a siderurgia é um setor hard to abate. Como é que você vai descarbonizar siderúrgicas? Não é tão evidente. O hidrogênio verde pode ter a sua contribuição. Ainda não vingou, espero que a gente continue trabalhando na direção de vingar. Nós, particularmente, não estamos envolvidos
nesses desenvolvimentos. Entendi, tá certo. Agora, você falou também sobre as metas de carbono zero, descarbonização Sim, e tal, no sim. caso e como chegar lá? Qual que é o plano, na verdade? Primeiro, entender qual que é a nossa pegada. A nossa pegada de carbono está muito focada no uso de um gás isolante que a gente tem, justamente para compactar os sistemas elétricos. É um gás que chama SF6. Ele é mais de 20 mil vezes mais... ele contribui mais de 20 mil vezes do que o CO2 como efeito estufa. Então, reduzir as perdas que a gente tem, ele vive encapsulado. O que eu não posso é ter perdas dele. Então, a gente tem um trabalho grande. Ele circula pela rede? Isso? Não. Ele fica entre polos, dentro de uma subestação ou dentro de um disjuntor, de forma a impedir que o arco se forme. Se eu deixasse ar lá dentro, o arco elétrico se formaria naquela distância que os equipamentos estão projetados. Então, ele entra, ele é um gás isolante, ele não pode sair dali. E a gente vem reduzindo as nossas perdas, o inventário está sob controle e já tivemos perdas de 1%. A norma internacional falava de perdas máximas de 1%. Hoje esse número está muito menor e a gente quer que ele seja cada vez menor, além de buscar outras alternativas para essa função de isolamento. Já existem algumas na Europa. Que não tem carbono? Como que é? Tem menos carbono no gás? Não, tem dois tipos de solução. Tem uma que usa só oxigênio e nitrogênio, um pouco de vácuo, de fato, e funciona bem, só que muito caro, assim, múltiplas vezes mais caro. E tem um outro gás que substitui o SF6 e ele é menos impactante. Só que as duas soluções ainda não têm tecnologia disponível para 60 Hz, que é a nossa frequência. A Europa trabalha com 50, né? E nos níveis de tensão que a gente trabalha. Mas afirmar que eu quero ser net zero e olhar para meus fornecedores e falar que quero uma solução, os incentiva a buscar a solução. E aí a gente volta naquela história de estimular como é que eu estimulo, dentro de uma mirada de escopo 3, o desenvolvimento da cadeia de fornecedores. Isso é além da busca de solução para o nosso uso de combustíveis nas nossas frotas, solução do nosso próprio consumo de energia. O nosso consumo de energia hoje já está planejado para estar, em breve, 100% sendo abastecido por energia solar. A gente tem um pouco de consumo próprio de energia e a gente quer que esse consumo se dê 100% para energia solar. A gente idealizou 4 parques espalhados aqui pelo estado de São Paulo, 2 deles já estão operacionais, os outros 2 em breve. Então, vocês vão construir os 4? Já construímos 2, os outros 2 estão em vias de... tudo pelo interior do estado. Pelo interior do estado. Então, são elementos que vão nos fazer chegar no net zero. Nossa ambição é chegar em 2050 como net zero. Se você perguntar se eu já sei qual é o caminho completo para chegar lá, eu não sei. Eu não sei. E sabe, como engenheiro, eu hesitei em assumir que eu queria ser net zero, porque eu me dizia, mas eu não sei como eu vou chegar. Mas hoje eu estou convencido que você tem que fazer o seu melhor, buscar reduzir as suas emissões, fazer esse tipo de aposta, essa busca no net zero e trazer a tua cadeia de fornecedores, trazer a academia, trazer a inovação, para que no tempo você encontre as soluções que vão permitir a gente evoluir. Então isso é fundamental e foi com muita alegria que como grupo nós assumimos e abraçamos esse desafio e quero crer que a gente consiga avançar dando a nossa contribuição, além daquela que eu já disse, a gente dá naturalmente por ser um elo fundamental do setor elétrico para essa redução da pegada de carbono que a gente tem. E é um elo que transmite qualquer tipo de energia, né? Independente se vier da hidrelétrica, do solar, do eólica, tá tudo. Sem dúvida, sem dúvida. E compensação é uma coisa que fica nesse plano ou é algo residual? Eu comentava com você, nós somos uma empresa carbono neto desde 2019. Sim. E a gente compensa as nossas emissões desde 2019, escopo 1, escopo 2, a menos das perdas do sistema de transmissão, que nós não entendemos não são nossa responsabilidade, mas a gente faz essa compensação. A ideia, em princípio, é seguir fazendo a compensação, um bom debate, aí eu deixo o debate para que você até me ajude nessa reflexão, Eduardo. Se eu tiver R$10 para aplicar em acelerar a minha descarbonização ou fazer a compensação, qual é o melhor uso desse valor? E eu trago essa pergunta porque é uma pergunta que nós estamos nos fazendo, ao mesmo tempo que a gente faz as duas coisas. Nós estamos fazendo as duas coisas. Mas a gente tem tido essa reflexão.
Eu tendo a dizer que é o primeiro caso, o melhor. Você acha que é melhor a descarbonização? Sim. Eu também tenho essa tendência. Eu vi algumas empresas já fizeram essa escolha. Por enquanto, a gente ainda está naquela fase de, não, vamos fazer os dois. Eu acho que em algum momento a gente vai se colocar a pergunta de qual é o melhor caminho. Agora, independente disso, nós temos um programa voluntário que eu acho sensacional. Eu sou apaixonado por esse programa, chamado Conexão Jaguar. Sabe que no Brasil a gente tem muitas áreas preservadas, e as áreas preservadas, às vezes, não têm condição financeira para garantir essa preservação no longo prazo com facilidade. O que a gente fez a gente se dotou de um pouco de conhecimento, eu vou chamar de tecnologia empresarial, para botar um nome mais bonito, que ensina essa propriedade a desenvolver um processo de geração e crédito de carbono, monetiza esses créditos de carbono e esse recurso é usado para preservar a própria terra. Nós fizemos um trabalho grande na Serra da Almolar, com o Instituto Homem Pantaneiro. Esse é um processo que já está há alguns anos aí rodando, e eu fico muito feliz de ver que está ajudando a preservar aquela área, são créditos de carbono REDD+. E recentemente a gente investiu, junto com a Perfin Climate, numa área que eles compraram. A gente entrou no fundo como participante, para, a partir da posse da terra, começar um processo de preservação e depois geração de crédito de carbono. No Pantanal também não? Não, já no é Acre, uma outra... No Acre, tá. no Rio Muru. Tá. Que é uma região que está sofrendo, o Acre, eu não sei o quanto você conhece, o Acre talvez seja um dos estados da região norte que mais teve avanço do agronegócio, gerando desmatamento. Até na história do Acre, no começo até se incentivava o desmatamento, né? E aí eles fizeram essa proposta, a gente conheceu e acabou entrando, participando do fundo que eles desenvolveram. Então, esse é um trabalho que a gente faz, não vai contra aquela pergunta que eu te fazia. Sim, entendi. Ser net zero mais rápido ou fazer a compensação. É um trabalho que a gente faz por acreditar que isso ajuda o debate, ajuda a compensação e a preservação de algumas áreas do nosso país. E os créditos de carbono, eles vão para os próprios proprietários das terras, dos pequenos... No caso do Instituto do Homem Pantaneiro, fica para o Instituto do Homem Pantaneiro, que faz a preservação daquela área. E a gente acaba fazendo junto com eles um trabalho de buscar o monitoramento da fauna na região, daí o nome Conexão Jaguar, porque quando a gente tem nas nossas câmeras armadilha a capacidade de capturar uma onça, quer dizer que ali você tem o Jaguar é o nome internacional da nossa onça pintada. É verdade, Jaguar é o nome Só para entender. Para ficar mais internacional o nosso programa. Obrigado. Estava no automático aqui. E no Rio Muru, a mesma coisa. O crédito de carbono gerado vai permitir que aquela área que está sendo comprada por esse fundo seja preservada de infinito. Só para fazer um parênteses lá, para o meu lado biólogo, né, que eu fiz biologia antes do jornalismo, a presença da onça pintada, claro, no ecossistema, né, como ela é topo de cadeia, significa que aquele ecossistema como um todo está vivo, vamos dizer assim. Vivo no bom sentido, né? Tá saudável. Está pulsando. Assim. Tanto que a gente tem um trabalho muito bonito também aqui no Pontal do Paranapanema, né? Já demos várias matérias aqui no Estadão sobre isso, um trabalho de décadas, com os próprios assentados lá da região que produzem sementes, né, ajudam a replantar a área ali e tal, e a onça pintada também voltou ali. Né, e tem um trabalho importante que a gente tem que fazer, no Pantanal tem um trabalho muito bacana com os fazendeiros, que os fazendeiros enxergam a onça como vilã em alguns casos. Exatamente, porque ataca o gado. Exatamente, especialmente o pessoal da pecuária. Então, encontrar maneira de preservar sem prejudicar os empresários rurais é algo importante. Passa por um processo educativo. Tá certo. Agora, eu queria entender também, assim, já falamos bastante de sustentabilidade, de transição energética e tal. Agora, o setor como um todo, né? Quais são os grandes gargalos, assim, do ponto de vista mais macro, que precisam ser atacados aí, sei lá, no curto, médio e prazo, para que o setor como um todo, claro, continue evoluindo aí? Não. O setor de energia elétrica é um setor de base. O Brasil segue crescendo, então a demanda de energia segue crescendo. Curiosamente, o aquecimento global gera até mais demanda de energia. Por causa do ar-condicionado. Por causa do ar-condicionado. Né? Os data centers vêm numa velocidade muito grande, tem tudo que é inteligência artificial, a coleção de fotos que a gente deixa no celular, a quantidade de e-mails e WhatsApps que a gente troca, o uso de
de banco no aplicativo, tudo isso necessita data centers, cada vez mais a gente tem data centers que consomem muita energia, sem falar de streaming, né? YouTube acaba consumindo energia. Então, o crescimento é natural. Só uma curiosidade, esse consumo de energia não é, claro, é pelo próprio sistema funcionando, né? Além, claro, de que esses lugares precisam de serem climatizados. Isso. Né? As duas coisas. Isso, né? isso. Tanto que os lugares mais favoráveis para você ter data centers são lugares perto do consumo. Então, tem muito aqui em São Paulo. Entre São Paulo e Campinas tem uma quantidade grande de data centers sendo desenvolvidos. É uma região não muito quente, muito próximo do consumo. Mas tem ideia, por exemplo, de fazer no Rio Grande do Sul, porque lá é mais frio, você precisa de menos energia para o data center. E aí você precisa também de água por causa do ar-condicionado. O ar-condicionado sempre precisa de reposição de água, claro. Por mais que você tenha esses sistemas fechados. E isso acontecendo no mundo todo. Esse é um crescimento explosivo do data centers no mundo todo. Então, demanda nós temos. Hoje nós temos uma regulação muito forte no Brasil, muito positiva. Se você pergunta o que nós precisamos hoje, eu acho que precisamos continuar atentos para que essa evolução se dê respeitando de forma absoluta os aspectos de competitividade. A gente precisa continuar sendo capaz de fazer energia que chegue acessível à população. Confiabilidade, a energia precisa chegar 24/7, porque é isso que a sociedade nos pede. E sustentável, do ponto de vista ambiental. Como é que a gente consegue fazer que essas três coisas aconteçam da melhor maneira possível, né? A gente costuma dizer que isso tem a ver, é o trilema da energia. Ela tem que ser sustentável, ela tem que ser justa, não pode ser cara, e ela... Porque no caso de você vai concordar comigo, né? Vocês só são lembrados quando dá problema. Né? Puxa, nem diga. Meu objetivo é não ser lembrado. É igual ao árbitro de futebol. Exatamente. Quando ele não aparece... Então, esse eu acho que está na base do tema. Tem um outro ponto que eu acabei falando aqui pela tangente. Com as mudanças climáticas, a gente tem que ter certeza que a gente vai dar para os operadores o sinal do que eles têm que fazer. Por exemplo, se você falar para mim, você tem que ter um sistema que é a prova de falha, eu vou falar, eu vou ter um sistema caro. Eu vou ter que fazer múltiplas linhas para, se o vento derrubar uma, a outra segurar. Poxa, isso talvez seja caro para a sociedade. Talvez eu não esteja resolvendo aquele trilema que eu falava agora há pouco. Mas talvez eu tenha que ter um incentivo para ter um sistema de recuperação imediata. Ou um sistema alternativo barato que garanta algo em algumas regiões. Então, ter os sinais regulatórios para a resiliência da operação me parece muito importante. A gente já tem algumas discussões em curso sobre isso, para trazer esse debate. Então, o que nós estamos fazendo hoje, por exemplo, nessa direção? A gente tem contratos de prontidão em várias regiões do estado, onde a gente acha que tem uma maior necessidade pontual em alguns casos. Nós já temos torres de reserva em alguns lugares. Eu acho que o setor tem que se adaptar. Primeiro, ele tem que buscar o seu melhor funcionamento possível e estar preparado para se adaptar às mudanças climáticas, que, inclusive, é o tema-chave que vai ser discutido na COP, que é a adaptação às mudanças climáticas. Exatamente, já que você já deu o gancho, né, a gente está chegando, infelizmente, no final aqui da nossa conversa, eu queria perguntar exatamente isso para você, que eu estou perguntando isso para todo mundo. Qual que é a sua expectativa em relação à COP30 aqui no Brasil, tanto como executivo quanto como cidadão? Tá bom. Primeiro, vamos lembrar o que é a COP. As pessoas esquecem, eles acham que a COP é uma festa, ou a COP é um evento. A COP é uma conferência das partes, onde todos vão sentar, analisar de forma crítica tudo que foi combinado, onde estamos e para onde vamos, e fazer novos pactos. Para onde vamos é fazer novos pactos. Então, para mim, a COP é um encontro anual fundamental organizado pela ONU, pelas Nações Unidas, dessa grande sociedade que a gente tem no planeta. Sabendo que é um ambiente que tem um background político natural, mas a gente não pode esquecer o lado técnico. Então, o que nós combinamos, o que nós fizemos, o que deu certo, o que deu errado, para onde nós vamos, como nós vamos nos adaptar. Então, como empresa, como setor privado, empresa representando o setor privado, o que nós esperamos é compreender exatamente qual a visão crítica dos vários países e como que nós vamos definir o nosso andamento, né? E aí tem discussões muito poderosas que acontecem na COP, quais são as soluções que vão ser usadas, quais vão ser as formas de custeio das soluções, tudo isso vem do lado do governo da discussão. E como iniciativa privada,
é um momento de renovar votos. Tá. É um momento de renovar votos, é um momento em você criar essa, eu vou chamar de conspiração do bem, em que as grandes empresas, ou pequenas empresas, mas comprometidas com o objetivo de ser net zero, elas consigam contaminar a sociedade e a gente avançar na boa direção. E eu tenho uma crença, tem muita coisa que você pode fazer que não é caro ou não tem custo. Nós mesmos fizemos várias revoluções na companhia, onde só de avisar e informar todo o nosso time, isso é importante, nós tivemos ganhos maravilhosos, maravilhosos. Como é que a gente faz isso? Eu acho que é um evento fundamental. E acontecer no Brasil, e acontecer na Amazônia, acontecer em Belém, eu acho que é uma super oportunidade. Porque a gente tem, na região amazônica, talvez um grande patrimônio da humanidade, e encontrar a maneira que a gente consiga, a partir dessa mirada amazônica, olhar o futuro do planeta, eu acho que a gente vai ter fontes de inspiração muito fortes. Tá certo. Vamos acompanhar, né? Trabalhar para isso. Mais que acompanhar, vamos trabalhar para isso, né? É verdade, tá certo. Rui, muito obrigado, viu, pela presença aqui no Estadão. É um prazer, obrigado pela conversa, ótimo papo e quem sabe a gente se encontra depois da COP e trocamos uma ideia de como foram as coisas. Não, sem dúvida, vamos sim. Bom, gente, então essa foi mais uma conversa especialíssima da nossa A Era do Clima rumo à COP30, né? E claro, fiquem atentos, fiquem ligados aí nas nossas redes sociais, no nosso site, no nosso jornal, no aplicativo, porque a cobertura da COP, claro, vai crescer cada vez mais de agora até o mês de novembro. E claro, como o Rui disse, depois tem todas as consequências da COP que a gente vai continuar acompanhando aqui no Estadão, tá bom? Então fiquem bem, até a semana que vem. Tchau!